Professor Jefferson, qual a sua experiência em ciência polar? Toda a minha carreira eu realizei nas duas regiões polares. Logo após minha formação, graduação em geologia, eu fui enviado pelo Programa Antártico Brasileiro para obter um doutorado, na verdade para ser o primeiro glaciólogo do Brasil, onde eu obtive meu PhD no Scott Polar Research Institute, que é parte da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Naquela oportunidade, meu trabalho para a tese de doutorado, o trabalho de campo, foi realizado no Ártico, mais especificamente no arquipélago de Svalbard, que antigamente era conhecido como Spitsbergen. Desde então eu tenho, creio eu, hoje eu estou na 20ª missão ou expedição a uma região polar. Então a expedição Criosfera é a minha 20ª expedição. Durante esse período, durante esses 25 anos que eu tenho da minha carreira polar, ficou claro para a comunidade científica, e eu pude observar isso pessoalmente, as rápidas mudanças que estão sofrendo, principalmente as periferias das duas regiões polares. Processos similares, como retração do mar congelado no Ártico, a retração das geleiras nas partes mais amenas do Ártico e também da Antártica, aumento da temperatura atmosférica, a migração de uma série de espécies animais e vegetais, mais para o norte no caso do Ártico e mais para o sul no caso da Antártica. Também, durante esse período, foi feita a descoberta do buraco de ozônio, e hoje nós sabemos que ele na verdade ele é bipolar, não é só na Antártica, ocorre no Ártico também. Durante esse período ficou claro, o mais importante, que as regiões polares são partes essenciais no sistema climático terrestre, os grandes sorvedores de energia. Os processos que lá ocorrem afetam o cotidiano de todo o resto do planeta, inclusive do Brasil. Como coordenador geral e científico da expedição Criosfera, como foi idealizada, conta um pouco pra gente como foi idealizada essa expedição. A expedição Criosfera foi idealizada no meio de uma tempestade há 3 anos atrás, aqui na Antártica. O meu colega Heitor Evangelista e eu estávamos aí vários dias sem poder trabalhar e começamos a discutir as oportunidades e possibilidades de fazer o Programa Antártico Brasileiro expandir suas atividades para dentro do continente. Evidentemente, se nós quisermos amadurecer o Programa Antártico, nós temos que investigar o continente inteiro por si, não só a sua periferia ou não só alguma região limitada. Isso é essencial para a área das geociências, para a área das ciências da Terra, para as ciências da atmosfera e principalmente para entender os processos que envolve o papel da criosfera, da massa de gelo do planeta Terra, no sistema climático. Então nós tivemos essa ideia, vamos colocar um módulo e esse módulo vai ter a função, é claro, primeiro de executar a pesquisa científica, mas também ser um ponto de partida para missões mais ambiciosas adentro de um continente que tem 13,6 milhões de quilômetros quadrados. No contexto atual do Programa Antártico Brasileiro, o que representa a expedição Criosfera? A expedição Criosfera tem, de um lado, a importância científica, ao trazer novas informações sobre o manto de gelo da Antártica, seu estado de equilíbrio, recuperando testemunhos de gelo que contam a história do clima e da química atmosférica. Nós estamos no 30º ano do Programa Antártico Brasileiro e finalmente chegou o momento de avançar continente adentro. Ao montarmos essa expedição, nós tínhamos, é claro, objetivos científicos, os mais importantes, mas é claro, também temos aqui uma demonstração de interesse político do Brasil para expandir suas atividades. Então, se por um lado essa expedição nos traz novas informações sobre as condições do meio ambiente antártico e como interagem principalmente com o meio ambiente sul-americano, quer na questão de estudos paleoclimáticos da história do clima e da química da atmosfera, principalmente pela coleta de testemunhos de gelo, também nos traz informações atuais sobre a situação da química da atmosfera, pela medição do dióxido de carbono, o CO2, o principal gás de estufa, medições de aerossóis e, no futuro, outros
componentes da atmosfera terrestre.